8 e ponto, deixa eu já começar com uma oração. Pai maravilhoso, obrigado por mais essa noite, Senhor, de reunião solene. Abençoe aqui, Senhor, a mim e os meus irmãos, para que todos possamos compreender os textos que foram levantados ao longo da semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nessa semana, irmãos, vai ser algo bem diferente, pois Apocalipse, como agora caiu no livro profético, tem muitas poucas coisas a aprendermos em termos de instrução, pois são todas profecias que haverão de se cumprir. Mas, em contrapartida, temos muitas lições no livro de Samuel, que tem se mostrado um livro rico em ensinamentos. Então, nós vamos começar hoje em Samuel, 1 Samuel, capítulo 5. Então, repetindo, 1 Samuel, capítulo 5. Nós vamos... Eu vou fazer um pequeno resumo do capítulo 5. Então, o capítulo 5, irmãos, é aquele episódio que os filisteus pegam a arca do Senhor, a arca da aliança, e colocam no templo do Deus deles, no templo de Dagon. E ali, por 2 vezes, o Senhor, ele derruba a estátua de Dagon, e na segunda queda ele quebra a cabeça de Dagon, né? Então os filisteus, eles estavam possuindo a presença de Deus na arca, mas não tendo Deus no coração deles. E aí o Senhor feriu aquele povo com hemorroidas, com chagas e com pragas de rato. E depois, os filisteus, eles vão mostrar muito temor por Deus, mesmo o Deus de Israel, não sendo o Deus deles, né? Porque eles percebem que quem derrubou Dagon ali não foi seres humanos, mas foi o próprio Deus de Israel. E depois ele percebeu que o próprio Deus de Israel fez eles terem as hemorroidas e fez eles terem a peste. Então eles temeram a Deus, o que nos ensina que às vezes o ímpio, aquele que está longe da presença de Deus, pode temer mais ao Senhor do que nós que estamos dentro. Então o povo de Israel, tendo Deus ao longo da história, temeu muito menos a Deus do que os filisteus temeram. Então essa é uma lição importante para nós, porque os filisteus depois, eles despediram a Arca da Aliança e colocaram presentes e sacrifícios para que Deus perdoasse a iniquidade deles. Então eles fizeram ofertas pela expiação do pecado, coisa que o Deus de Israel jamais tinha ensinado para os filisteus não aprenderam sobre isso, mas eles tiveram o temor de reconhecer que pecaram contra Deus e procuraram se desculpar de alguma forma, se redimir, mostrando que o ímpio muitas vezes pode se constranger e pode se arrepender mais em direção a Deus do que um justo, do que um crente. Depois, na sequência, nós vamos ter o capítulo 7, no versículo 10. Então, 1 Samuel 7, versículo 10. Diz assim: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, porque aqui nesse contexto, irmãos, Israel estava a ponto de ser atacado, e aí Samuel, como sacerdote daquela geração, ele foi fazer um sacrifício para invocar a presença do Senhor, para o Senhor os defender. Só que olha só o que diz no versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, ou seja, no processo de sacrifício, Samuel não tinha terminado o sacrifício. Durante o processo de sacrifício, o Senhor já respondeu. Então, ele amava tanto Samuel, e escutava tanto Samuel, que Samuel nem precisava terminar o sacrifício. Só no processo dele sacrificar, o Senhor já havia vindo com a resposta. E aí diz assim, ó: E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, às vezes, irmãos,
se nos mantermos justos e obedientes, às vezes é até desnecessário. Às vezes, antes de começarmos uma oração, o Senhor já entra com a resposta, porque Ele vê que nós somos filhos fiéis, filhos que buscam obedecê-lo, sermos fiéis a Ele. E aqui nesse caso, Ele de prontidão serviu a Samuel. Ele foi de encontro a Samuel antes mesmo de Samuel vir a sacrificar. Depois, um pouco mais à frente, nós temos o capítulo 8 de 1 Samuel, no versículo 6, que diz assim. Então, 1 Samuel 8, versículo 6. Eu vou ler um pouquinho antes para vocês pegarem o contexto. Diz assim no versículo 5. E disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E olha só como o Senhor respondeu. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, Samuel, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre eles. Então essa passagem, aí ensina algumas coisas interessantes. Então vamos pegar primeiro o contexto ali. Samuel, além de profeta, ele era o juiz que julgava o povo de Israel naquela época. Porque antes de ter uma monarquia, como a gente viu no livro de Juízes, os israelitas eram governados e administrados por um juiz. Naquele caso era Samuel. E na morte de Samuel, os seus filhos seriam os juízes subsequentes. Só que eles eram maus diante da presença do Senhor. E o povo, ao invés de querer eleger o outro juiz, eles já estavam pedindo um rei. E dessa forma eles estavam declarando com os próprios lábios que o governo do Senhor era insuficiente para eles. E por isso que Samuel se constrangeu e ele assumiu a dor do Senhor. E isso eu achei muito importante, porque às vezes nós não pecamos por medo. Ixi, amor, parou aqui. Porque tocou aqui, ó. Tem que tomar cuidado para não tocar. Deixa eu voltar aí. Voltou. Pera aí. Voltou? Voltou. Aí, voltou. Lê. Voltou, né? Tá sem o... Oi, Lê. Você sumiu, não estamos ouvindo. Foi? Nós não ouvimos nada, você cortou a voz. Qual foi a última parte que vocês escutaram? A última parte, quando você estava falando que Samuel Era o juiz daquela época? era o juiz da época. Ah, tá, beleza. Então Samuel, ele era o juiz, era aquele que governava, além do papel sacerdotal, ele tinha um papel de juiz, de administrador ali do povo. E na morte de Samuel, os filhos iriam reinar, iriam herdar esse posto de juízes. Só que eles eram maus, e o povo, ao invés de pedir um outro juiz, eles decidiram pedir um rei. E isso soou muito mal ao coração de Samuel, porque Samuel viu que eles, ao afirmar tal coisa, eles estavam declarando que eles não tinham o Senhor como soberano, como rei, que os governava. Então eles estavam rejeitando o Senhor. E Samuel se constrangeu. E isso eu acho muito importante, porque no tempo de Jesus, os judeus costumavam obedecer a Deus por temor, por medo de um destino ruim, ou medo de maldições da parte do Senhor, de uma má colheita. Mas Samuel, ele tinha um amor genuíno por Deus e se constrangia e se entristecia pelo que estavam fazendo com o Senhor. Então ele tinha, não era um temor no sentido de medo, mas ele tinha empatia pelo que faziam com o Senhor, porque ele amava o Senhor como se o Senhor fosse uma pessoa como nós. Então esse tipo de relacionamento com o Senhor é que nós devemos buscar. Amar o Senhor ao ponto de nos constranger por algo que possa entristecer o Senhor e tomarmos essa dor para nós, para que não entristecemos ao Senhor, e quando alguém entristecer, nos constrangemos e não nos contentarmos com isso. E aí, na sequência, nós temos ainda nesse capítulo 8 de 1 Samuel, os versículos 19 e 20. Aí, antes de ler o 19 e 20,
Então, nessa passagem, o Senhor falou para Samuel, ainda que eles estejam me rejeitando, obedeça, dê a eles um rei, né? Não negue essa petição. Só que o fato deles terem reis, haverão consequências para isso. E aí vamos lá no 19 e no 20, o que diz aqui o texto, ó. No capítulo 8 ainda, 19 e 20. Vou ler um pouquinho antes só para... Ah, tá. Então eu vou explicar mais ou menos as consequências. Então, para não ficar muito grande a leitura, antes de ler o 19. Então ali Deus falou que quando eles tivessem um rei, o rei tomaria dos filhos para serem soldados, das filhas para serem cozinheiras, e tomariam os seus parentes, tomariam parte das suas terras para sustento do reino. Então eles que tinham liberdade de fazer o que quisessem com os filhos e com as filhas, e com as suas próprias terras, teriam que devotar isso tudo ao rei agora. Então, eles perderiam muito a liberdade por quererem um rei, e eles foram maus em querer um rei também, porque eles queriam ter um rei, porque eles queriam ser igual às outras nações. Então, às vezes, o nosso pecado está em querer ser igual ao mundo, em querer imitar ao mundo, e não querer nos distinguir como servos de Deus. E aí, Deus apresentando as consequências para o povo através de Samuel, olha só como o povo respondeu no versículo 19. Ó. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também, olha só o motivo, seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então aqui, vocês veem primeiro que eles falam não. Esse não é como que eles não quisessem assumir as responsabilidades pelos seus próprios atos, que é muito comum nos dias de hoje. Nós queremos só os privilégios, só as coisas boas, só que às vezes essas coisas boas podem vir a ser um pecado, como no caso de Israel era, porque eles queriam ser como as outras nações, estavam rejeitando o Senhor como seu governante. Só que toda ação ruim tem consequências. E eles só queriam ter as vantagens de se ter um rei, mas as consequências que o Senhor vos apresentou, eles queriam rejeitar. Então eram homens que não estavam decididos a sustentar as responsabilidades dos seus próprios atos. E todo cristão deve se responsabilizar, ou pelos bons atos, ou pelos atos ruins. Depois, já vamos agora para o capítulo 9. Capítulo 9 eu vou resumir também. Capítulo 9... ele diz respeito à eleição de Saul como primeiro rei de Israel, né? Então o Senhor, ele levantou ele da menor das tribos de Benjamim, né? De Benjamim, que era a menor tribo de Israel, até porque a gente viu naquele contexto do livro de Juízes, né? Que a tribo de Benjamim foi bem reduzida por conta daquele episódio do estupro da mulher do sacerdote. Eles tiveram grande redução. Então era a menor tribo em termos de indivíduos do povo de Israel. E Saul foi tomado dessa tribo. E diz o texto que Saul era um homem grande, um homem que se destacava pela sua beleza e pelo seu porte físico. Então observem que a primeira escolha do Senhor, ele escolheu propositalmente um rei do modo como os homens enxergam. Então os homens iam enxergar Saul, iriam ver alguém magnânimo, alguém alto, elevado, formoso, digno da aparência de um rei. Então essa escolha do Senhor foi proposital. Então a primeira escolha do Senhor foi uma escolha pautada na visão do homem. Como que o homem enxergaria uma pessoa digna de ser um rei? E aí Deus ungiu a Saul mediante Samuel, naquele episódio que as ovelhas se perdem, né? Saul se afasta para procurar as ovelhas, Samuel lhe aparece e ele revela que ele seria o próximo rei, o ungiu, o Espírito do Senhor passou a entrar dentro de Saul e habitar a Saul, e gerou uma certa transformação em Saul, dando uma ousadia e um certo revestimento de caráter em Saul. Mas ainda assim, ele tinha suas próprias escolhas, e muitas delas foram ruins, como veremos à frente. Então esse é o resumo do capítulo 9. Depois nós vamos agora para o capítulo 11, aonde
também, rapidamente, eu vou só pegar uma passagem aqui, aonde o Espírito do Senhor se aposta de Saul e o prontifica para a batalha. Então, Saul, que era um homem mais tímido, vocês lembram que quando ele foi eleito, quando Samuel estava anunciando que o rei de Israel foi ungido, Saul ele se escondeu, ele se ocultou entre as caixas para não ser achado. Então ele, que era um homem tímido, que não queria ser achado, que não queria ser levantado por timidez, foi enchido de ousadia e de intrepidez pelo Espírito Santo do Senhor. Então o Espírito Santo, ele às vezes modifica o nosso estado. Então uma pessoa que era tímida, que não teria força própria de se expressar, pelo Espírito Santo adquiriria novas habilidades voltadas para serviço do Senhor. E aqui no capítulo 11, foi quando Saul venceu os amonitas pela primeira vez, onde o Senhor encheu ele de intrepidez, de coragem, de ousadia, e ele liderou o povo de Israel para sua primeira vitória, debaixo das mãos do seu novo rei, que era Saul. E depois, vamos ver aqui, no capítulo 12, no versículo 3, uma conduta de Samuel que vai de oposto ao do povo. Olha só que interessante, esse capítulo 12, no versículo 3. Diz assim, ó, eu vou ler a partir do 1, só para vocês pegarem o contexto. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Ou seja, agora que ele constituiu para eles um rei, Saul, os serviços dele como juiz já não era mais necessário. Então Samuel ele estava saindo, estava destituindo-se do papel de juiz. Aí no versículo 2 diz assim: agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, seria Saul. Eu já envelheci, encaneci, fiquei com os cabelos brancos, né? E eis que os meus filhos estão convosco, e tenho dado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Agora vem o versículo mais importante, ó. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, que é o rei, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então aqui é um homem que pediu para o povo inteiro, para toda a nação de Israel, tentar achar algum pecado nele. Porque se ele tivesse praticado tal pecado, ele restituiria esse pecado. Então, diferente do povo de Israel, que quando pediu um rei, não quis assumir as consequências dos seus atos, Samuel, ele abriu o coração ali diante de todo mundo, foi homem, foi macho, e se colocou à disposição de ser julgado por todo o povo, se ele tivesse cometido algum pecado ali, que ele lançasse o pecado dele publicamente, ele restituiria esse pecado. Mas ele era um homem tão justo, tão santo, que amava tanto o Senhor, que olha só qual foi a resposta no versículo 4. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Aí Samuel disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu rei seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: ele é testemunha. Então, esse homem ilibado, irrepreensível, que o apóstolo Paulo pedia nas suas cartas, que um presbítero fosse, que um pastor fosse, que um ministro que trabalha na casa do Senhor tivesse. Esse caráter ao ponto de poder manifestar-se ao povo e o povo não achar culpa, não achar transgressão nele. Olha só que bonito isso. Então nós não vimos apenas a justiça de Samuel, mas nós vemos também a prontidão, a disposição dele se responsabilizar por algum eventual pecado. Depois desse capítulo 12 ainda, eu não vou ler todo porque vai demorar muito tempo, mas Samuel ele vai fazer um resumo, né? Ele vai fazer um resumo para lançar na face daquele povo: filho, pode ir lá jogar, se você fizer barulho o papai vai tirar a bola, tá bom? Você escutou o papai? Então vai lá.
Se fizer barulho já sabe, né? Então tá bom, quietinho. E aí, irmãos, Samuel, depois de falar isso, ele lançou na face do povo, ele fez um resumo histórico, desde a época do Egito, né, ao longo da história, e ele foi até a época dos juízes, até a época dele mesmo, mostrando quantas vezes eles foram rebeldes, e mesmo apesar da rebeldia, a despeito da rebeldia deles, quantas vezes o Senhor lhes fora fiel, e o Senhor escutou o clamor deles, quantas vezes o Senhor os livrou, os guardou e os liderou nas pelejas. Mostrando, por fim, eles terem respondido a toda essa misericórdia do Senhor, essa bondade, essa liderança do Senhor, em ingratidão, procurando um rei humano, um rei homem, como as demais nações, ao invés do próprio Senhor. Depois, nós vamos aqui agora para o capítulo 13, do versículo 9 ao 14. Aonde Saul ele vai cometer o primeiro pecado, pecado grande. Esse pecado, ele é tão grande que já é suficiente para o Senhor lhe tirar o reino. E qual que foi o agravo que ele fez aqui? Ó? Vamos acompanhar aqui no capítulo 13, a partir do versículo 9. Nós vamos até o 14, ó. Diz assim. Qual que é o contexto antecedente antes, para vocês entenderem? Então, Saul estava em perigo ali com o povo de Israel, eles estavam sendo atacados pelos filisteus, e ali a peleja já estava muito perto de chegar até eles, a guerra, e Samuel, ele não havia chegado para fazer o sacrifício ao Senhor, que ele tinha feito naquela outra circunstância, né? Que ele estava sacrificando e o Senhor já trouxe o livramento. E aí, Saul, ele se sentiu pressionado pelo povo, né? O seu povo já estava com medo, já estava começando a querer fugir, e os filisteus estavam chegando. E ali, ao invés de esperar Samuel para sacrificar, porque ele tinha prerrogativa, só o sacerdote tinha prerrogativa, o direito de fazer esse sacrifício ao Senhor, ele se intrometeu numa função sagrada que não era sua. Pois não era lícito ao rei fazer os sacrifícios em nome do sacerdote. E ali ele fez aquele sacrifício e cometeu grande pecado ao Senhor, quebrando a ordenança do Senhor de só permitir ao sacerdote. Então esse é o contexto, e agora eu vou ler o versículo 9, para adentrarmos na história. Diz assim: então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Então ele ofereceu o holocausto no lugar de Samuel. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E aí então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente, ou seja, sem sabedoria, sem prudência, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ó. Então aqui era um teste do Senhor. O Senhor ele havia feito Samuel atrasar de propósito, havia feito os filisteus se aproximarem de propósito, e havia feito o povo temer de propósito. Então todo esse ecossistema que o Senhor gerou era uma prova para ver se Saul teria fé no Senhor o suficiente para saber que o Senhor o guardaria até que Samuel chegasse e que ele não perverteria os sacrifícios do Senhor, oferecendo o holocausto no lugar de Samuel. Mas Saul foi rejeitado no teste, e então o seu reinado, que seria confirmado para sempre, a sua linhagem, o Senhor destituiu. A partir daquele momento, não seria mais a tribo de Benjamim, a tribo que sucederia essa herança de reis para sempre. O Senhor arrancou isso, né, de Saul. Tirou esse governo perpétuo da tribo de Benjamim sobre o governo de Israel. E aí, continuando aqui no 14, porém agora não subsistirá o teu reino,
já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, naquele momento, não só ele tirou o governo da descendência de Benjamim, como o Senhor já tinha separado um indivíduo, segundo o seu coração, que iria substituir o rei Saul futuramente como o próximo rei de Israel. Depois, nós vamos agora para o capítulo 14, aonde nós vamos ver, foi interessante, eu coloquei de propósito aqui, essa incredulidade de Saul, porque agora no capítulo 14 nós vamos ver o extremo oposto de Jonatas. Nós vamos ver Jonatas como aquele que vai dar o exemplo de fé absurda na qual faltou ao pai, que fez ele transgredir. Diz assim, 14:6, ó. Então, qual que é o contexto aqui? Só para vocês não pegarem flutuando esse versículo 6. Tava um contexto assim, que o povo de Israel estava cercado pelos filisteus, ao ponto de grande parte do povo já se esconder, sabendo que a derrota era certa. E ali Jonatas, com o seu escudeiro, com aquele homem, com o seu pajem de armas, que era aquele que às vezes carregava as flechas, o arco, o escudo, a espada, somente ele e Jonatas, eles foram se aproximando do território dos filisteus para de alguma forma tentar obter alguma vantagem na batalha. Então foi somente ele e o pajem, 2 homens, foram em direção àquela multidão de gente. E olha só a ousadia de Jonatas. Jonatas fez o seguinte teste, ó. Disse assim, ó. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, na cabeça de Jonatas, ele tinha uma fé tamanha que ele pensou que o Senhor faria o absurdo de poder dar os filisteus nas mãos daqueles 2 indivíduos, dele e do seu pajem de armas. E depois Jonatas coloca o Senhor à prova, né? Não no sentido negativo, mas ele fala assim: se os filisteus vierem ao nosso encontro, se nós encontrarmos os filisteus e os filisteus vierem contra nós, quer dizer que o Senhor não nos deu os filisteus nas nossas mãos. Mas agora, se os filisteus nos provocarem a vir atrás eles, quer dizer que o Senhor os entregou. E o Senhor honrou a fé de Jonatas, o Senhor escutou a ousadia, a fé, e escutou essa proposta de Jonatas, e o Senhor fez os filisteus chamarem Jonatas e o pajem de armas para irem até eles. E ali foi o sinal que Jonatas entendeu que o Senhor entregou os filisteus às suas mãos naquela peleja. E naquele entrave, eles estavam numa diferença de 2-20. E Jonatas e o seu pajem foram bem-sucedidos e derrotaram aqueles 20 homens. E a partir daquele momento o Senhor fez gerar um terremoto e fez vir grande confusão no arraial dos filisteus. E ali o rei Saul e todo o povo entendeu que o Senhor havia entregue os filisteus nas mãos de Israel. Mas tudo pela ousadia, pela fé de um homem, de Jonatas. Então olha só que absurdo, né? Que aconteceu aqui. Depois, na sequência, nós temos ainda no capítulo 14, uma passagem interessante que vai nos lembrar as palavras que o Senhor Jesus falou no Novo Testamento. Ó. Então vamos pegar o 14, os versículos 29 e 30. Então eu vou contextualizar mais uma vez para vocês entenderem. Aí quando o Senhor entregou os filisteus nas mãos do povo de Israel, Saul, ele fez um juramento que ninguém comeria pão, que ninguém iria se alimentar, até que eles tivessem destruído totalmente os filisteus e tivessem derrotado eles naquela batalha. Só que Jonatas, como ele já tinha se antecipado e já tinha enfrentado os filisteus à frente, ele não escutou esse juramento do seu pai. Então, quando se apresentou um favo de mel diante da sua face,
ele o tomou com a espada e o experimentou e provou daquele mel. Então, naquele momento, ele estava transgredindo o juramento do seu pai, mas na ignorância, porque ele não havia escutado. E ali, os homens de Israel, por estarem só lutando, a batalha já havia passado muitas horas, e não podiam se alimentar por conta do juramento do rei, eles estavam enfraquecendo. Eles estavam ficando fracos pela falta de comida. E aí que vem a frase de Jonatas aqui, ó. Então vamos pro 29 agora para vocês verem. Então depois que Jonatas comeu o favo, ele disse assim, porque comunicaram para ele, né, que eles não podiam comer nada por conta do juramento que Saul tinha levantado. Então disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra, ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel, ou seja, como me veio vida, disposição, vigor ao comer este mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos, porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Então, Jonatas estava falando, parecido com Jesus, né? Porque vamos pegar aquele contexto de Jesus no sábado, né? Onde os fariseus estavam censurando ele por curar no sábado. Então Cristo, ele estava fazendo uma coisa boa. Amor, desligou de novo aqui, lindo. Vou esperar voltar. É só apertar aqui, ó, voltar. Peraí que voltar assim. Voltei. Até que parte você... Oi, Lê. Até que parte vocês pegaram? Eu vi que saí de novo. Nós estamos fazendo a analogia de Jonas com Jesus, da alimentação de salvação no sábado. Ah, perfeito. Então, ali Jesus, ele estava levantando a dureza do coração daquele povo, porque para eles era mais importante guardar um dia por um mandamento escrito do que ver um ser humano ser resgatado, ser restaurado, ser regenerado, ser curado no sábado. E aqui é a mesma coisa. Jonatas percebeu que eles estavam fadigados da batalha e estavam em jejum, estavam enfraquecendo, estavam desfalecidos. E ali, o que era mais misericordioso? Honrar o juramento de um rei, né? Enfrentar a batalha dessa forma em desvantagem, ou se alimentar, recuperar o vigor, o espírito e poder enfrentar aquela peleja com mais avidez, com mais força. Então, observe que o que Jonas falou ali vai de encontro com o que Jesus lançou na face dos fariseus ali, né? É parecido, é aquela famosa frase que o Senhor Jesus falava para os fariseus. Misericórdia quero, não sacrifício. Ou seja, compete às vezes, num cenário de obediência e de amor, compete você amar, do que obedecer cegamente o mandamento que você se despoja do amor e da misericórdia. Então é isso que está sendo tratado aqui, nesse paralelismo de Jonatas com Cristo. E aqui, vamos para o 14 agora, no 37 a 39. Eu pontuei finalmente uma virtude do rei Saul. Ó. Então até agora a gente só espancou o rei Saul, mas agora ele mostrou uma coisa legal. Ó. Então vamos agora para o capítulo 14, ainda no 37 a 39. Diz assim. Então consultou Saul ao Deus, dizendo... Então, primeira prudência, Saul consultou a Deus. Ele não foi de acordo com o seu próprio coração. Descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás nas mãos de Israel, porém aquele dia o Senhor não respondeu. Então o Senhor não respondendo, olha a conclusão que Saul chegou no versículo 38. Ó. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Ou seja, Saul falou, se o Senhor não respondeu, o Israel deve estar em grande pecado ao ponto do Senhor não nos responder. Então vamos investigar para ver se alguém cometeu algum pecado que fez o Senhor não aparecer para nós. E aí no 39 diz assim,
Porque vive o Senhor, então outro juramento de Saul, que salva Israel. Então, mais uma vez, ele foi humilde, não acreditou a ele, que ele é o salvador de Israel, mas o Senhor. Que ainda que seja meu filho Jonatas, certamente morrerá, e nenhum de todo o povo lhe respondeu. Então, aqui Saul, ele consultou ao Senhor, procurou ver se tinha pecado, e se comprometeu a punir o pecador, ainda que fosse seu filho. Então, aqui, pela primeira vez, ele se posicionou de modo justo diante do Senhor. E aí no 40 diz assim: disse mais a todo Israel, vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul, faz o que parecer bem aos teus olhos. Porque então, Saul decidiu o seguinte: eu e Jonatas, como a nobreza, ficaremos de um lado e o povo do outro, e lançaremos sortes. Aí o Senhor lançará sorte, para ver de onde que surgiu esse pecado. E aí aqui no 41 diz assim: falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul, lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas, declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer por isso? Olha só o que Saul respondeu. Então disse Saul, assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Então olha só, mais uma vez aquela história de misericórdia quer e não sacrifício, né? Saul, ele ignorou que Jonatas foi o estopim da vitória, pela sua fé grandiosa em Deus. Ele ignorou que por conta de Jonatas ter se alimentado e ter alimentado aquele povo, eles recuperaram o vigor e conseguiram destruir os filisteus muito mais fácil. Saul ignorou tudo isso e por conta de um juramento ele estava determinado a matar Jonatas. Então, caindo naquela mesma mentalidade farisaica da época de Jesus. E aí, no versículo 45, nós vamos ver a intercessão do povo por Jonatas. Ó. Porém, o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel. Então, olha só o povo medindo as duas coisas, né? Nunca tal suceda. Vive o Senhor. Agora o povo está jurando pelo Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Ou seja, foi por conta do Senhor que Jonatas prevaleceu na batalha. Então como é que ele prevaleceu? Com a ajuda do Senhor, estando ele em transgressão, né? Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus se foram ao seu lugar. Então observa que é importante essas duas passagens, como elas se esforçam os princípios e aquele mandamento do Senhor, Jesus, que diz misericórdia quero e não sacrifício. Veremos um outro exemplo mais adiante. E aí na sequência, vamos agora para o 16, aonde nós vamos ver que toda sentença que sai da boca do Senhor, ela se cumpre. Ó. Olha só que interessante, no capítulo 16, deixa eu ver se é o 16 mesmo, se eu não estou pulando. Deixa eu ver se é o 15. Não, é o 15, perdão, irmãos. Vamos para o capítulo 15, versículo 2. Diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei, olha só, do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então, só para lembrar vocês do que aconteceu. Então, quando o Senhor já estava naquele trecho final, quando aquela geração perversa morreu no deserto, e os seus filhos assumiram como povo e estavam prestes a entrar na terra de Canaã, o povo de Israel tinha que passar pela terra de Amaleque, pelos amalequitas. E ali eles foram justos e falaram, ó, deixa a gente passar, o que nós tivermos que tomar de vocês, tivermos que comer alguma coisa ou beber,
nós pagaremos a vocês, nós não nos recusaremos a pagar pelo que bebermos ou comermos, então somente nos dê passagem. E ali os amalequitas, eles não deram passagem segura e fizeram guerra contra o povo de Israel ali. E isso aconteceu há muito tempo atrás, irmãos. Há praticamente 500 anos atrás, mais ou menos para ser preciso. Ou seja, o Senhor, ele se lembrou de algo que aconteceu 5 séculos atrás e estava pedindo para Saul vingar aquilo agora. Ou seja, tudo que o Senhor sentenciou irá se cumprir em algum momento. E nós vemos no livro de Apocalipse, né? Isso é um reforço para tudo que nós estamos lendo em Apocalipse. Nós temos a certeza que irá se cumprir, porque o Senhor não se esqueceu do que Amaleque fez 500 anos atrás. Aí o Senhor deu essa instrução, prestem atenção no que o Senhor pediu para Saul, para vocês entenderem o pecado de Saul. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 2 do capítulo 15. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, olha só o que o Senhor mandou, e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Então, tudo, totalmente. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem à mulher, ou seja, matarás de todos os gêneros, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, não era para poupar ninguém ali. Era para aquela cidade toda ser dizimada, para não se ter memória delas. Inclusive os animais. Então essa foi a ordenança do Senhor, para cumprir o seu juízo contra Amaleque 500 anos atrás. E aqui, ó, um pouco mais à frente agora, antes da gente ver o Saul pisando na bola, nós vamos ver a última virtude de Saul aqui, ó. Então no capítulo 15, no versículo 6, diz assim: E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Ou seja, a terra dos amalequitas, naquela época de Saul, eram compostos pelos queneus e pelos amalequitas. Haviam 2 povos ali. Só que Saul, ele foi justo por uma última vez, porque ele viu que os queneus não compartilharam no pecado dos amalequitas. Ou seja, seria perverso, errado, injusto os queneus morrerem junto com os amalequitas. Então Saul os comunicou antecipadamente que eles saíssem de lá, que eles se retirassem, para que só os amalequitas sofressem o juízo de Deus e não houvesse injustiça em eles matarem os queneus. E assim sucedeu. E agora Saul vai pisar na bola, infelizmente, e vai pisar na bola para sempre, e essa vai ser a transgressão final que vai lhe tirar o reino por completo. Ó. Então vamos pegar aqui o versículo certo. No versículo 11, diz assim: Mas antes, vamos ler o versículo 7 para vocês entenderem, do capítulo 15 ainda. Só para vocês entenderem o pecado de Saul primeiro. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, ou seja, desde o norte até o sul, que está de fronte do Egito. E agora o primeiro pecado: e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, ou seja, já poupou um, era para ter matado todos, e poupou também ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, aos cordeiros e aos melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Ou seja, o que lhe era proveitoso, o que lhe traria riqueza, gordura, carne, linho, tecido, ele poupou. O que era desprezível, ele queimou. Então ele desobedeceu ao Senhor a poupar uma alma vivente, que era o rei, porque certamente ele esperava obter favores deste rei, conservando com vida, e conservou os animais para sustento e para tecido.
sendo que o Senhor ordenou que os animais também não fossem poupados ali naquele processo. E aí o Senhor fala a Samuel o seguinte no versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contritou e toda noite clamou ao Senhor. Samuel mais uma vez se compadeceu e se entristeceu com a tristeza do Senhor, com o arrependimento do Senhor, no sentido de tristeza mesmo, do Senhor de se decepcionar com Saul. Embora em sua presciência o Senhor já sabia que ele pisaria na bola, mas ainda assim isso entristece o Senhor. E aí, vamos para a parte mais importante. Vamos ler do 14 ao 23, que diz assim, olha só que bonita essa passagem. Então, depois que Saul peca, o Senhor envia Samuel para confrontar a Saul, para que Saul entendesse o seu pecado. E olha só como Samuel começa essa conversa, olha só, no 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Ou seja, ao falar do barulho das ovelhas e das vacas, Samuel já tinha dado uma pista, uma oportunidade de Saul poder denunciar o seu pecado. Porque debaixo da ordem do Senhor não era para se escutar nem ovelhas e nem vacas, porque todas deveriam estar mortas. Olha só, que sutil o modo de Samuel se comunicar a Saul. E aí continua assim no 15. De Ameleque as trouxeram, então ele já tirou dele da reta, ó. Porque o povo poupou a melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então vamos lá. Vamos agora fazer uma alusão a Gênesis, né? Então, quando Eva pecou e tomou do fruto proibido, e o Senhor a confrontou, qual que foi a resposta de Eva? A serpente me enganou. E quando Adão foi confrontado, o que Adão falou? A mulher que tu me deste como companheira, né, me convenceu, eu peguei do fruto e comi. Então nós vemos que o homem, ele tem muita dificuldade de se responsabilizar pelos seus próprios atos e pecados. Como Samuel estava disposto lá no passado, se ele tivesse feito algum, ele estaria comprometido a restituir. Ali, Saul, assim como na semelhança de Eva e de Adão, se eximiram do pecado e atribuíram isso a outro e não a si próprio. Então ele colocou a culpa no povo, falou que o povo tinha poupado o rei e tinha poupado os animais, e mais, deu uma justificativa ainda. Não foi por ganância, pela gordura dos animais, nem pelo seu tecido, mas foi para agradar o Senhor, foi para fazer oferta ao Senhor. Olha só as desculpas de Saul para tentar se defender disso. E aí vem a lapada, né? No 16. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala, agora vem a chicotada. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Então aqui, aquela velha fórmula do Senhor, né? O Senhor, quando ele vai fazer uma sentença, além dele explicar o motivo, ele mostra de onde ele tirou a pessoa. Semelhante a nós. Por exemplo, o Senhor nos tirou de um governo do jugo do pecado, da servidão do pecado, e nos colocou numa condição, mediante o Espírito Santo, de resistirmos ao pecado e de termos força de obedecer a sua voz. E a Saul, ele tirou da menor tribo de Israel e o colocou como cabeça. Então o Senhor, ele sempre vai levar à memória o quanto que ele nos elevou, o quanto que ele fez por nós, o quanto ele nos amou, primeiramente, e ainda assim nós tivemos a coragem de desobedecê-lo, de entristecê-lo. Então ele disse assim no 17, então, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Aí no 18, e enviou-te o Senhor a este caminho e dize, então essa é a ordem, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles.
E aí no 19 vem aquela lição importante. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse a Samuel, antes de ouvir... Olha só, ele não se arrependeu ainda, ó, ele ainda insiste. Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ou seja, na cabeça de Saul ele tinha obedecido, porque ele destruiu os amalequitas inteiros e só poupou o rei, mostrando que ele deu o rei de presente ao Senhor ainda. Então você não vê constrangimento, você não vê arrependimento nenhum ainda da parte de Saul. E aqui, mais uma vez, tirando dele da reta, disse assim, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então a mesma narrativa de outrora. E aí vem a facada final de Samuel através do Senhor. Ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, mesma coisa que eu estava te falando, misericórdia quero, não sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Então, ó, mais uma vez, ó, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ó, observe que foram dois pecados, ó. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Então foram dois pecados. A rebeldia, porque ele desobedeceu a ordenança, só que a obstinação é a atitude de não se arrepender e achar ainda que a sua ação ainda foi justa e não foi desobediência. Então ele teimou, foi obstinado e não aceitou a repreensão e achou que ainda estava certo. E aqui, a obstinação é considerada pior do que a rebelião. Porque aqui a rebelião é como a feitiçaria, que era abominável ao Senhor. Mas a obstinação, o você continuar numa rota de pecado sem se constranger, sem se arrepender, é semelhante a uma iniquidade e a própria idolatria, que é ainda mais abominável ao Senhor. Então, para o Senhor, a desobediência já é abominável. Mas aquele que persiste no mau caminho e não se arrepende, é ainda mais abominável. Então, olha só quantos ensinamentos nós temos nessa queda de Saul, né? E ali o Senhor rasga por completo o reino dele e decide dar ao próximo rei que veremos mais à frente. E aí, no versículo 24, finalmente cai a ficha de Saul, finalmente caiu, né? Depois de toda essa cacetada, se não caísse também. E aí disse assim, ó. Então disse Saul a Samuel, pequei, finalmente, ó. Porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Só que agora já era tarde demais, porque ele já havia sido rebelde e obstinado. E ali o Senhor já decidiu rasgar o reino e não tinha mais volta para ele. E aqui, para encerrar, vamos para o capítulo 16, no versículo 7. Agora o Senhor, o próximo rei de Israel, ele não seria mais escolhido segundo os critérios do homem. Ou seja, ele não seria mais escolhido pela aparência, pela altura, pela beleza. Assim como Eva também foi seduzida pela beleza, pela formosura do fruto. Não seria mais, a escolha não seria pautada mais pelos critérios humanos, mas olha só o critério, no versículo 7 do 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, olha só, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o irmão mais velho de Davi, o primogênito, ele tinha grande porte, tinha estatura e tinha beleza, tinha imponência. Mas o Senhor rejeitou o primogênito, porque o Senhor não vê como vê o homem. Exato. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então o Senhor agora elegeu um rei, no qual ele havia avaliado não a exterioridade, mas o coração.
um coração segundo aquilo que o Senhor aprova, aquilo que o Senhor tem por elevado. E aí veremos que ele elege o rei Davi, que é o filho desprezado, é o menor dos filhos, o único que não estava presente, que estava pastoreando as ovelhas. Foi esse que o Senhor levantou. E naquele momento, e para encerrar, 1 Samuel, a gente encerra com os atributos de Davi no versículo 18. Ó. Então, no capítulo 16, versículo 18, mostram quais são esses atributos que o Senhor se agradou em Davi. Ó. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, ó. Então é um homem com coragem, não é um homem que se esconde, como Saul era antes de ser elevado. Um homem de guerra, prudente, como a gente vê que é importante no livro de Provérbios e Eclesiastes, nos quais já lemos. Então, prudente em palavras e de gentil presença. Então, um homem manso. Um homem que era guiado por mansidão, não era um homem esquentado, sem domínio próprio. Era um homem tranquilo, que tinha prudência no falar, tinha tranquilidade para agir, tinha domínio próprio, como diz nas linguagens do Novo Testamento, né? Ele tinha todos estes atributos e o mais importante no final, o Senhor era com ele, que era o mais importante de tudo. Eles reconheciam a presença do Senhor na sua vida. Então aqui eu encerro 1 Samuel e vou citar uma passagem em Isaías rapidamente para a gente encerrar. Então, eita, quase que fecha de novo. Então vamos agora aqui para Isaías. Isaías vai ser super rápido. Nós vamos aqui no famoso capítulo 44, que é o meu capítulo favorito de Isaías, que diz assim, ó. Eu já disse isso para vocês quando eu ministrei já com o apóstolo me deu a oportunidade de ministrar. Já citei muito esse versículo, mas eu acho sempre importante para vocês verem o quanto que o homem é ingrato e o quanto que o homem não olha para Deus e prefere olhar para a criatura e para as coisas do mundo, olhar para todos os lados menos para Deus. Então Isaías 44, do 14 ao 17, diz assim: quando corta para si cedros, então quando o homem corta para si cedros, ou seja, árvores, toma também o cipreste e o carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta o olmeiro e a chuva o faz crescer. Ou seja, o Senhor corta uma árvore e essa árvore que ele corta para fazer alguma coisa, quem deu o crescimento dessa árvore foi Deus mediante a chuva. E aí no 15, então serve ao homem para queimar e toma deles e se esquenta. Então o homem toma dessa árvore, faz uma fogueira para se esquentar. E também pega desse fogo e cose um pão. Também faz um deus, então parte da madeira para se esquentar, outra para se alimentar, e outra parte da madeira ele vai esculpir um deus e se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Então metade dele queima no fogo para se esquentar, outra metade joga para esquentar, para amaciar a carne para comer, assa e farta-se dela, também se esquenta e diz, ora, já me esquentei no fogo. E aí do que sobra do esquentar e do comer, ele faz um deus, no versículo 17, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Então esse texto para mim é sempre muito forte, porque mostra o quanto que o homem está distante de Deus quando ele é um idólatra, quando ele se recusa a olhar o Senhor como seu Criador, o seu provedor, aquele que te dá as condições de comer, de se vestir, de existir, e lhe dá o poder também de lhe obedecer, lhe dando o Espírito Santo, fazendo capaz de você de se desassoalhar do pecado, de sair do senhorio do pecado. Então essa ingratidão do homem é o que entristece muito o Senhor. E aí no capítulo 45, do 1 ao 4, tem uma profecia nominal. É um caso raríssimo na Bíblia isso, quando o Senhor
ele não profetiza só o indivíduo, mas ele deu nome para um indivíduo que não existia. Então esse homem que vai ser falado aqui, ele não existia nem como potência, e o Senhor já chamava ele pelo nome. O Senhor sabia que esse homem existiria e o chamou pelo nome, e esse homem seria o rei da Pérsia, iria derrotar os babilônios, iria permitir que o povo de Israel, que era cativo dos babilônios, pudessem voltar para reconstruir o templo que os babilônios teriam destruído. Olha só que maravilhoso isso daqui, ó. Então, Isaías 45, do 1 ao 4. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descindir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, os babilônios foram destruídos pelo Império Persa, mediante Ciro, que seria o rei da Pérsia, e esse Ciro seria o rei de um grande império, e pelas mãos dele o povo voltaria, e poderia reconstruir o templo. E essa foi uma profecia no qual Ciro foi citado pelo nome. Então, para você ver que o Senhor está no controle de tudo, e aqui é o ponto dele poder acertar o indivíduo e o nome do indivíduo, o que esse indivíduo iria fazer. Olha só a grandeza dessa profecia. E para encerrar por completo, no capítulo 47, no versículo 10, vamos ver um juízo do Senhor contra a Babilônia, na semelhança que ele teve contra a Síria. Então, o motivo do porquê o Senhor sentenciou a Babilônia, ó. Diz assim no 47:10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e o teu conhecimento, isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Então a Babilônia, ela foi arrogante em semelhança à Síria, porque o Senhor levantou a Síria, o Senhor falou que alugou a Síria como uma navalha para poder punir a Israel. E a Babilônia também foi uma navalha alugada. Então o Senhor pegou a Babilônia como um instrumento de juízo para punir a rebeldia do seu povo Israel. Só que assim como a Síria, a Babilônia bateu no peito falando, é pelo meu poder, não foi o Senhor que entregou Israel nas minhas mãos. Então ali o Senhor sentenciou a Babilônia e pela profecia de Ciro, o Senhor iria condenar a Babilônia. Porque pelas mãos de Ciro, citado pelo nome em Isaías 45, a Babilônia viria ao fim. E aqui eu encerro, irmãos, essa leitura. Mais uma vez, eu tirei Apocalipse da jogada dessa vez, porque o livro de Apocalipse, ele nos instrui muito a respeito das cartas enviadas às igrejas, mas depois apenas nos mostra um panorama histórico profético, que não traz tantas lições práticas nos dias a dias, mas apenas o que virá a acontecer. Então, o livro de Apocalipse, a partir de lá, só nos trará temor, né? Então, achei mais importante focar em 1 Samuel e nesse finalzinho de Isaías. Mas agora eu levanto um tempinho para dúvidas. Se alguém quiser esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade. Então, pode falar, Ari. Eu só não gostei desse 17 aqui. Qual? Porque já lemos e já falamos várias vezes que não podemos adorar imagens. Sim. E o resto, do resto ele faz uma estátua de madeira e ajoelha as próprias sobre ela. Se nós colocarmos fogo nessa estátua de madeira, ela vai queimar. Então não é o Deus dele. Não, ele está falando assim, ó. Imagina assim, Ari, pensa que ele pegou uma madeira inteira, certo? Então pensa que ele cortou ela em 3 partes. Então uma parte da madeira ele usou para fogueira, certo? A segunda parte da madeira ele usou para fazer comida, certo? Certo. E a terceira parte da madeira ele poderia guardar para uma próxima fogueira ou ele poderia guardar para uma próxima refeição, certo? Só que essa madeira, ele praticou a maldade de fazer uma imagem de escultura
e adorar essa imagem de escultura, chamando essa madeira de Deus. Entendeu? Exato. Isso aí que eu não... Então, isso daqui é um juízo, uma condenação. Ele está criticando esse procedimento. Ah, tá. Entendeu? É uma crítica. Entendeu? Porque o Senhor, ele falou, essa madeira, a princípio, para começar, para você poder cortar essa madeira, alguém fez essa madeira, né? Sim. Então, ele fala aqui no versículo 14, que essa árvore que você está cortando, na qual eu estou te alimentando, na qual eu estou te esquentando, e na qual eu fiz crescer pela água da chuva, então você está usando essa madeira, que eu estou fazendo tudo isso para você, você tem coragem de chamar uma estátua que você esculpiu de seu Deus e rejeitar tudo que eu fiz por você, entende, Ari? O peso disso. Agora o contexto, pô, entendeu? Realmente faz sentido. Então, é muito perverso, né? É verdade. Porque o Senhor fez crescer a madeira, né? No contexto do 14 aí tem toda a razão. Exato. Entendeu? E eles tiveram a coragem de, depois de se esquentar e depois de comer, fazer um Deus e falar que aquele Deus madeira fez tudo isso. E não o Deus de Israel, entendeu? Entendi. Então é nesse sentido, entendeu? Obrigado, querido. Imagina ali, que isso. Mais alguém, gente? Então aqui eu vou fazer uma oração de despedida e vou encerrar. Pai maravilhoso, te agradecemos por mais um dia, Senhor, onde podemos aprender muito em 1 Samuel, Senhor, a respeito de misericórdia quer e não sacrifício, Senhor. Onde nós temos que tomar muito cuidado como aquela geração da época de Jesus, para não sermos legalistas ao extremo e fecharmos o nosso coração para a misericórdia, para o amor. É importante sim obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos, mas que na sua obediência, Senhor, nós não fechemos o coração para amar o próximo, para não nos compadecermos, para não nos constrangermos. Então, que essa figura do livro de Jonatas, essa misericórdia de Jonatas, essa misericórdia de poder obedecer, Senhor, mas preservando o amor, preservando a essência do mandamento, conserve isso nos nossos corações, Senhor, para que não podemos obedecer a Ti por temor, por medo, para que não sejamos legalistas por medo, mas que possamos obedecer a Ti, Senhor, por empatia, por aquele constrangimento de Samuel a Ti, que possamos obedecer a Ti, por tê-lo como Pai, por não querermos magoá-lo, por não querermos entristecê-lo, por tamanha misericórdia, por tamanho amor, por tamanho redenção, por tamanha perdões de pecados que tivesse em Cristo por nós, Senhor. Que esse constrangimento de amor seja a bússola da nossa obediência e não um medo de ir para o inferno e não um medo da transgressão por si própria, esvaziada de amor, Senhor. Te agradecemos também por mostrar os atributos positivos de Saul, mas também mostrar aonde ele errou, aonde ele transgrediu, mostrar também os atributos positivos de Davi, Senhor, que possamos colocarmos dentro de nós aquela mansidão para poder agir de modo calmo, de modo tranquilo, ponderando as suas atitudes, no falar manso e prudente também, que sejamos corajosos, não sejamos covardes para defender os nossos pontos de vista, os pontos de vista do Evangelho. Então, que sejamos valorosos e valentes, como Davi também. Conserve todo esse aprendizado de 1 Samuel, que foi muito rico nos nossos corações. Nos aparte da idolatria ali exposta em Isaías, Senhor. Que sejamos gratos pela chuva, pelo alimento, pela veste que agora está vestindo os nossos corpos, nos protegendo do dia frio, porque sabemos que estamos no outono severo, com frio. E o Senhor nos deste vestes, nos deste alimento para comer, que sejamos gratos, que não batemos no peito e falamos, fomos nós que conquistamos, mas foi o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus dos gentios, que nos proveu a veste, a comida, e que podemos confiar, Senhor, que todas as profecias de Apocalipse irão se cumprir, porque assim como o Senhor profetizou a Ciro pelo nome, Senhor, que veio a existir como rei da Pérsia,
e colocou a sentença sobre os babilônios que foram arrogantes e bateram no peito, né? Dizendo que foram pela força deles que aquelas coisas subsistiram, que pela aquela mesma força de profecia que se cumpriu em Ciro, temos certeza que Apocalipse irá se cumprir, e que o Senhor voltará e nos tomará para a glória e nos colocará como trigo no seu celeiro, e aos desobedientes, aos ímpios, irá reservá-los para o fogo do inferno, como o joio que se queimará, um fogo que jamais se apagará. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos e nos fortaleça pelas leituras que virão. Amém. Graças a Deus. Está encerrado, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Que Deus Boa noite. abençoe. E até mais. Paz. Obrigado.